do Senhor em 1 Samuel capítulo 9. Primeiro livro de Samuel capítulo 9. Primeiro livro de Samuel capítulo 9. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é extraordinário. Deus é grande, Deus é tudo. Esse nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Nosso Deus é perfeito. 1 Samuel capítulo 9. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel capítulo 9. Pode ler? Todos acharam amém? Havia um homem de Benjamim, rico, influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zerobes, neto de Decorate e trineto de Afias. Se você estiver procurando nomes bonitos para filhos, que fujam, por exemplo, de Enzo. Nada contra Enzo, tá, gente? Brincadeira, né? Brincadeirinha sem graça já passou. Ele tinha um filho, esse homem Quis, tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam no ombro desse cara. Pensa que desafio, hein? Jovem, bonito, incomparável e alto. Meu Deus. As irmãs solteiras, Senhor, é nessa marca e modelo que eu estou orando. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim, a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontrou. Chegando ao distrito de Zufi, disse Saul a seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo que ele diz, essa é a principal marca de um homem de Deus, irmãos. Homens de Deus não são mentirosos. Homens de Deus fala e acontece. Se falou, não aconteceu, não era Deus. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou, não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata, darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou. Muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade do homem, a cidade onde estava o homem de Deus. Pai, nós estamos diante da tua palavra. A tua palavra é viva, poderosa, maravilhosa, viva e eficaz. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite traga direção para as nossas vidas. Que a tua palavra nessa noite venha ao encontro de cada um dos nossos corações. Nos dê direção, nos dê graça, nos dê força, renove a nossa esperança. Fala conosco, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Que a tua palavra nessa noite encontre em nós um lugar, para que ela vá e cumpra o
o resultado para o qual está sendo enviada nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós estamos num momento, esse texto, ele trata de uma transição importante. O capítulo 9 de 1 Samuel, sem dúvida alguma, é um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento, dos 39 livros do Antigo Testamento. É o capítulo mais importante quando o assunto é transição. Por que isso? Porque desde que o povo saiu do Egito, quando Deus os tirou de lá, Deus levantou líderes para governar o povo. Então Deus levantou Moisés, que conduziu o povo por 40 anos. A gente sabe que a entrada da terra prometida, Moisés morre, Josué assume e ajuda o povo na missão de entrar na terra prometida. Depois Josué morre e a Bíblia diz que Deus levanta juízes. Os juízes vão governar por aproximadamente 400 anos. E Deus vai levantando juízes que naquela época tinham uma função diferente dos juízes de hoje. Os juízes de hoje basicamente cuidam das questões de direito que lhes são levadas, mas naquela época não. Juízes naquela época, muitos deles eram guerreiros, muitos deles iam para a guerra mesmo. Então muitos deles, além de serem representantes de Deus, eram guerreiros que se levantavam em nome de Deus como libertadores. Por exemplo, quando você olha no livro de Juízes, tem vários conhecidos como Sansão, Gideão, Otiniel, Eude, Débora, entre outros. Então nós estamos em um período em que Deus governava. Esse período de Moisés até o final do livro de Juízes, esse período é chamado um período teocrático. A teocracia nada mais é do que o governo de Deus. A palavra teocracia, teo é Deus, cracia, poder, o governo. Então teocracia nada mais é do que o governo de Deus. Por exemplo, hoje no Brasil, nós temos uma teocracia? Não, temos o quê? Democracia. Se cracia é poder, é o poder do demo. Não, está repreendido, pastor. Está repreendido. Está repreendido. É porque em grego demo é poder. É por isso que o povo é ruim mesmo, né? Está ruim mesmo. Avança, né? Mas a democracia nada mais é do que o poder do... E por que eu disse que esse capítulo é tão importante? Porque o capítulo 9 vai exatamente mostrar a transição da teocracia para a monarquia. Muitas nações naquela época já possuíam reis. Samuel, que é o cara que leva o nome do livro que nós lemos, foi o último dos juízes. Mas Samuel foi muito mais do que um juiz, foi profeta, foi sacerdote, um grande homem de Deus, um extraordinário homem de Deus. Só que os filhos de Samuel não estavam seguindo o mesmo caminho. Nós estávamos vivendo uma época em que o sacerdócio estava corrompido. Havia uma crise ética, política, moral também dentro do sacerdócio. Antes de Samuel, a gente lembra, o sacerdote era Eli, e os filhos de Eli eram péssimos exemplos, Ofni e Finéias, que se prostituíam dentro do templo. Olha que coisa. Samuel está nos seus últimos dias, está velho. Os seus filhos não seguem o mesmo caminho. O povo de Israel está se desviando. Se você pegar o último capítulo do livro de Juízes, capítulo 21, o último versículo, se eu não me engano, é o 25. O texto repete pela segunda vez algo que está no livro de Juízes. Ele diz assim: naquela época não havia reis em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos fazer. Era assim que estava a nação. O povo sentia e fazia. Eu me impressiono como isso se parece com o que está acontecendo hoje, porque eu nunca vi uma época de uma geração de cristãos sensitivos como os nossos. E deixa eu ser claro, para não gerar nenhum mal entendido do que eu estou dizendo. Quando eu disse que
Nós estamos vivendo uma época de cristãos sensitivos. Eu estou usando a ironia para dizer cristãos que sentem e fazem, sem se importar com o que Deus pensa. Cristãos que agem pelos sentimentos. Não importa o que Deus pensa, o que importa é como eu estou me sentindo e o que eu acho que devo fazer para que os meus sentimentos sejam atendidos. Era isso que acontecia na época dos juízes e é isso que está acontecendo hoje. Cristãos que se autodenominam cristãos, mas que desprezam a palavra de Deus, que em nome dos seus interesses, dos seus sentimentos, das suas verdades, não querem saber o que Deus pensa. Era isso que estava acontecendo naquela época, porque eles tinham uma lei, eles tinham a Torá, os 5 livros da lei, mas eles não se importavam, faziam o que queriam. É o que está acontecendo hoje. Nós temos aqui, a completa palavra de Deus, mas o quanto essa palavra está sendo um parâmetro para as nossas decisões. Mas deixa eu avançar, porque o assunto não é esse. O povo então, quando vê que Samuel está bem velho e os seus filhos não vão seguir o sacerdócio verdadeiro, eles vão a Samuel e pedem por um rei. Se você pegar o capítulo 8 de 1 Samuel, é exatamente quando o povo vai a Samuel e pede um rei. Samuel fica muito triste, porque Samuel acha, Ricardinho, que ele está sendo rejeitado. Samuel ficou muito, muito triste. Quando Deus o viu triste, Deus chegou e falou assim: fica triste não, tá triste? Não é assim que a gente fica às vezes, né? Fica triste não, porque não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Foi isso que Deus disse. Eles querem um rei, tem um rei para eles. Eles querem alguém que os domine, eles não querem mais que eu seja o governo deles. Tem um rei, deixe claro como vai ser o governo do rei. E o capítulo 9 chega nesse contexto. O capítulo 9 trata exatamente do capítulo da transição, em que Israel passa da teocracia para a monarquia, e que um homem, a partir de uma perda, vai ter uma grande transição na sua vida. Saul, a partir de uma perda, ele vai se tornar o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. O fim da história de Saul é triste, infelizmente. Mas a chamada inicial, que é onde eu quero me prender nessa reflexão dessa noite, a chamada inicial de Saul tem muita coisa para nos ensinar. Porque a chamada inicial de Saul começa com algo que é comum para todos nós. Começa com algo universalmente, algo que é universalmente democrático. Como assim, pastor? Que alcança todo mundo. Perdas. Quantos aqui já perderam algo? Eu levanto as 2 mãos e os 2 pés. Já perdi desde coisas simples, como uma chave, como um horário, como uma reunião, como dinheiro, como coisas importantes, como amigos, como parentes, como pai. As perdas são universais. Todos nós passaremos por perdas. E segundo, além de universais, são inevitáveis. Se pudéssemos, irmãos, como nós evitaríamos algumas perdas? Se nós tivéssemos o controle, como um filme que nós lá em casa já assistimos umas 15 vezes, e não estou aumentando, é verdade, já assistimos umas 15 vezes o filme Clique. Deca falou assim, como se nunca tivesse assistido, meu Deus. Clique, você lembra do filme? Clique. Vamos assistir hoje à noite? Quem já assistiu esse filme? Clique, não é fera, Elton? Pensa num filme legal, e de vez em quando vale a pena a gente assistir para a gente sair do automático. Clique.
aqueles que partem, aqueles que se vão, aqueles que nos enganam, aqueles que nos ferem. Ah, se nós tivéssemos, mas nós não temos. As perdas são universais, elas são inevitáveis, e muitas delas Deus usa de maneira pedagógica para nos ensinar. Muitas delas, é por meio delas que muitas vezes nós vivemos uma transição. E a minha oração hoje é que o capítulo 9, que é a transição mais importante na história do povo de Israel, seja o capítulo 9 hoje uma história de transição também na minha vida e na sua vida. Que hoje, de alguma forma, eu orei, porque nós como pastores, a gente fica numa luta, porque eu estou vendo tanta coisa acontecendo no mundo. Eu até falei isso com a Teca, e eu estava, querendo ministrar sobre a volta de Jesus, sobre outras coisas, querendo falar sobre o que está acontecendo, sobre despertamento espiritual, era isso, mas Deus me pegou nesse texto, e me pegou de um jeito que eu não tive outra opção. Mas eu confesso para você, Isaac, eu não queria ministrar, eu queria falar sobre a volta de Jesus, era sobre isso. Mas Deus disse, hoje eu preciso falar com aqueles que estão sofrendo por perdas, porque o nosso Deus, entenda, não se perde nas nossas perdas. O nosso Deus não se perde nas nossas perdas. É o texto que nós lemos, ele começa a falar de uma perda. Saul está em casa, de boa, família rica, influente. Saul está lá tranquilo, de boa, curtindo a vida, rico, bonito, influente, pensa. Aí o pai chega e fala assim, Saul, as jumentas se perderam. Hoje você fala, jumenta? Mas naquela época, tinha ônibus naquela época, tinha carreta naquela época, tinha máquinas agrícolas naquela época, tinha não? Quem é que fazia isso? As jumentas. Era um importantíssimo meio de locomoção e de produção. Não é como hoje, você pensa jumento, você pensa lá no Nordeste, não sei onde, jumento, é assim, você pensa no amigo, sei lá. Mas naquela época não, era algo muito relevante. Aí imagina, Fred, Saul está lá de boa, tranquila, se fosse um adolescente, estava assistindo algo, curtindo lá um jogo. Meu nome do jogo é Free Fire, GTA, meu nome agora é Minecraft. Vou assistindo um doraminha. Pensa, né? Aí o pai fala assim, as jumentas se perderam. Se fosse um adolescente, não quero buscar jumenta não. Vai buscar jumenta, rapaz. E a Bíblia diz que ele foi. E aquelas jumentas que se perderam é o ponto de partida do dia mais importante da vida de Saul. Aquela perda, aquela coisa comum, aquela obediência comum, vai se tornar a coisa mais importante do dia dele, é o que vai impulsionar. Nós não queremos passar por perdas, mas é fato que muitas das perdas por que passamos são o impulso que Deus usa para nos transicionar para um novo tempo. Nós não queremos passar por perda. Você acha que Saul queria? Não. Mas é aquela perda que desprograma a rotina e o empurra para o novo. Hoje, como cristão, como pastor, como pai, como servo de Deus, eu estou vivendo um novo tempo da minha vida. Eu estava conversando com um casal aqui no gabinete semana passada e eu disse, os últimos 3 anos da minha vida, eles foram muito diferentes dos últimos 22 anos da minha vida. E esses 3 anos de novidade de vida começaram com perdas que causaram dores, dificuldades, mas foram essas perdas que me empurraram para viver algo novo.
As jumentas se perderam. Isso desprograma a rotina e o empurra para um novo tempo. Até aqui Saul estava lá de boa, na repetição do dia a dia, fazendo as mesmas coisas, o mesmo ciclo, tudo normal. Mas a perda vem, escute, a perda vem e revela o que o conforto estava escondendo. Tem hora que a única forma de Deus nos impulsionar para um novo tempo é com as perdas. Porque se Deus não, muitas vezes, nos permitir viver perdas, a gente fica escondido no conforto. Agora, algo importante, amigos, que a gente aprende com essa história, algo muito relevante: a perda move ele, a perda o impulsiona a sair daquele lugar. A perda é como se houvesse uma teologia do deslocamento. A perda o faz se deslocar e esse deslocamento o impulsiona para um novo tempo. Quando você olha isso na Bíblia, quando eu comecei a estudar esse texto e olhar o que está na Bíblia, eu vi, é isso que está lá, é essa linguagem que está na Bíblia. Moisés está lá no palácio, sendo príncipe, mas é a perda desse lugar, quando ele mata lá um egípcio que estava brigando com um hebreu, é a perda dessa posição que o impulsiona para o deserto, Aziel, onde ele vai ter um encontro transformador com Deus. E se a gente pensar de José, que perdeu a sua família, que perdeu a sua reputação, que perdeu o afeto, que perdeu sua pátria, esse tanto de coisa que José perdeu. Mas sabe algo que me chama a atenção e que Deus quer nos ensinar nessa noite? Cuidado para você não se perder nas suas perdas. Cuidado para você não se perder nas suas perdas. Porque a gente vê um José que perdeu quase tudo, mas não se perdeu nas suas perdas. Manteve o caráter, manteve a esperança, manteve a fé. Na prisão, andava com Deus. Na casa de Potifar, andava com Deus. Governador do Egito, andava com Deus. Entende que ele não se perdeu? E se nós não tomarmos cuidado, amigos, as perdas vão nos puxando para o buraco da perda. Perdemos a fé, perdemos a esperança, perdemos a nossa identidade, perdemos a missão, perdemos o propósito. Então nessa noite Deus está falando comigo e com você: cuidado para você não se perder nas suas perdas. Ele perde e vai atrás. Ele vai atrás. E ele começa a procurar aquelas jumentas do pai. E o texto diz que eles ficam 3 dias andando. 3 dias procurando e nada. Foram para uma região, foram atravessar uma região inteira. Todo o território de Benjamim, a Bíblia diz que eles atravessaram. E não as encontrou. O que me chama a atenção aqui, amigos, é que ele é impulsionado por uma perda. E quando você pega o versículo 5 do capítulo que nós lemos, você vê que eles estão quase se perdendo na perda. No versículo 5, chegando ao distrito de Zuf, disse Saul a seu servo: vamos voltar. Vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a se preocupar conosco. Veja que ele falou assim: nós estamos no limite de, além de perder as jumentas, nos perdemos. Então nessa noite, quais são as perdas que você teve que estão te conduzindo
interessante é que eles param esse momento, eles estão quase se perdendo, e aí o servo dele, olha como Deus é lindo, irmãos, porque tem hora que a gente acha que Deus vai falar conosco só no monte, ou naquele congresso, naquela conferência. Ele está com um servo, não tem nem o nome desse cara, mas com quem nós andamos faz diferença no que Deus vai fazer na nossa vida. Porque a Bíblia diz que na hora que ele fala assim, vamos voltar porque nós estamos perdidos, o servo fala assim no versículo 6, olha que lindo, olha que lindo. O servo contudo disse, nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado, tudo que ele diz acontece, vamos lá falar com ele. Meus irmãos, diante das perdas, a gente precisa de gente assim do nosso lado. Nós precisamos de alguém que nos aponte um caminho, que nos aponte para perto de Deus. Saul está perdido, mas do lado dele tem uma pessoa que não tem nome, um improvável, um servo que agora Deus está usando. Entenda, diante das nossas perdas, Deus pode levantar a resposta de onde a gente menos espera. Deus pode levantar improváveis para nos ajudar. É o caso, ele fala assim, não, nessa cidade eu conheço um homem de Deus, eu conheço alguém, e aqui é algo lindo, sabe por quê? Porque a gente vê que Saul está se sentindo perdido, mas Deus não perdeu Saul. E eu quero dizer para você, talvez você entrou aqui nessa noite preso em perdas, mas Deus não te perdeu. Deus não te perdeu. Eles estão perdidos, mas ele diz, não, vamos lá no servo, vamos lá no homem de Deus. E eles vão, a Bíblia diz que eles vão ao homem de Deus, e olha que coisa linda, Gabriel, eles estão aqui discutindo, não achamos as jumentas, já andamos todo o território de Judá, fomos até para outra região, já passamos por Efraim, Salim, nada. Para eles, praticamente um caso perdido. Só que, como eu disse, você pode dizer assim, as minhas perdas, diga assim, vamos falar assim, eu não posso me perder nas minhas perdas. Segunda coisa, diga assim, Deus não me perde nas minhas perdas. Você entendeu isso? Deus não te perde. Enquanto, Fernanda, eles estão discutindo, vamos voltar, porque meu pai vai ficar preocupado. No mesmo momento que eles estão discutindo a perda da jumenta, Deus está na casa de Samuel, preparando um trono para ele. Ele vai ser dono de todas as jumentas de Israel. Você entendeu? Que Deus não nos perde nas nossas perdas. Enquanto, Leônidas, eles estão aqui discutindo, o versículo 15 em diante mostra que Deus está lá com Samuel. Fala assim, Samuel, amanhã, nessa hora, vai chegar um homem aqui. Lembra que no capítulo 8, o povo estava pedindo um rei? Ei, você vai ungir. E ele vai ser dono, e ele vai ser o príncipe, e vai ser o rei de tudo que é do povo de Israel. Enquanto eles estão discutindo se volta, se não volta, se a jumenta se acha ou não, Deus está preparando um trono para ele. É por isso que eu e você não podemos nos perder nas nossas perdas, porque a não ser que Deus diga que é o ponto final, nós não podemos colocar o ponto final. Só que às vezes, amigos, a gente passa por perdas tão difíceis que parece que é perda total. Você já passou assim por situação desse jeito? Eu aconselhei muitas vezes pessoas que tinham, como se diz, crise de ansiedade. Muitas vezes eu já ouvi pessoas assim. Eu sempre, com muita compaixão, ouvia, mas eu não sabia o que era. Mas teve uma época que eu passei uma perda tão grande, que eu passei umas 3 noites sem dormir. Eu não conseguia dormir.
perdas, vá em direção ao conselho de Deus. Não deixe, lembra que eu falei dos crentes que sentem, nem tinha pensado nisso, mas pensa agora, não é porque durante as perdas a gente quer ser governado pelos nossos sentimentos. E irmão, ser governado pelo sentimento de perda leva ao desastre. Mas eles vão ao homem de Deus, e isso é lindo, porque enquanto eles estão discutindo aqui, Deus está lá com Samuel dizendo: está vindo aí o rei de Israel, está vindo aí o homem que não vai ser dono só daquelas jumentas que se perderam, vai governar tudo. A Bíblia diz que eles vão a Samuel. Deus já tinha revelado aquele encontro, já estava tudo orquestrado. Isso é lindo, irmãos. Sabe o quanto que isso me pegou de um jeito? Porque o Deus, a Bíblia diz que eles vão ao encontro de Samuel. E quando eles chegam à cidade, eles encontram-se com Samuel. Só que eles não sabiam quem era. E aí Saul fala assim: você pode me dizer quem é o profeta aqui da cidade? Deus falou assim: Samuel, é esse aí. Aí Samuel falou assim: sou eu. Aí ele: é porque? Aí Samuel falou assim: vamos subir comigo ao altar. Aí ele: não, mas é porque ele ia dizer: a gente está 3 dias procurando a jumenta. Aí Samuel, Deus já tinha falado, fala assim: e quantas jumentas? Não se preocupa mais não, porque elas já foram achadas. Irmãos, quando eu li isso, eu fiquei assim, isso me pegou, porque o Deus que está preocupado com a coroa, está preocupado com o problema dele. Você entendeu isso? Porque às vezes a gente acha que o nosso problema é tão insignificante. Não vou levar isso a Deus não, porque Deus tem uma guerra lá para meu Deus, olha, Deus está preocupado com a guerra agora, com não sei o quê, com as crianças que estão passando fome. Mas entenda, esse Deus que é Senhor e poderoso é Pai, e assim como Ele se preocupa com uma coroa que precisa ser preenchida, Ele se preocupa com a preocupação do seu filho, Ele se preocupa com a sua preocupação. Isso é maravilhoso, irmãos, esse cuidado de Deus. O Senhor revelou, o encontro já estava marcado, um Deus que se importa com a coroa. O versículo 20 diz isso: quanto às jumentas que há 3 dias vocês estão atrás, não se preocupe, elas já foram encontradas. A gente precisa confiar na soberania de Deus. A gente precisa encontrar esperança na palavra de Deus. E é por isso, irmãos, que eu estou dizendo para você que nós não podemos ser cristãos movidos pelos nossos sentimentos. Se nós formos movidos pelos nossos sentimentos, nós não vamos sair de casa. Nós vamos encontrar um bunker, nós vamos mandar fazer um buraco na nossa casa e vamos entrar com os meninos. Porque a coisa está um caos. Mas hoje Deus está dizendo: permaneça com a esperança, porque eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. O soberano está no controle de tudo. E o seu problema não é insignificante para Ele, não. O Deus que estava preocupado com a coroa estava também preocupado com as jumentas, porque era algo relevante para o seu filho. E Samuel diz assim para ele: Saul, vamos subir e vamos adorar, porque a grande mudança na nossa vida começa no altar, começa na adoração, começa na entrega. E é interessante que quando Samuel chega e fala assim: Saul, você vai ser o novo rei de Israel. Porque você já parou para pensar o quanto que a profecia geralmente confronta a nossa realidade? É ou não é? Você olha para a profecia, olha para a sua realidade e fala: acho que você errou. É assim ou não é? Ele fala assim: Samuel, você sabe de que tribo que eu sou? Eu sou da tribo de Benjamim.
não sei se você lembra, mas se você pegar os capítulos, sei que você estuda muita Bíblia, é ironia também. Brincadeira. Mas se você pegar os capítulos 19, 20 e 21 de Juízes, você vai ver que a tribo de Benjamim, por causa de um abuso que fez de uma das filhas dos levitas, as 11 tribos se levantaram contra a tribo de Benjamim, quase dizimou, acabou com ela. Só sobraram 600 pessoas. Por isso que a tribo de Benjamim é chamada de menor tribo de Israel. E Saul era dessa tribo. Aí você, será que você não está enganado? Não. Tipo, eu nasci lá na Ceilândia, irmão. Eu nasci no... onde? Céu Azul. Valparaíso. Há um outro nome aí bem interessante de cidade. Fala aí um nome bem interessante. Lunabel. Não, mas até fora de Brasília. Tem alguém que nasceu numa cidade com nome. Imagina, Deus falando, tem alguém que não? Não, pessoal, aqui todo mundo é Brasília, DF. Meu nome? Androlândia? Jesus, amado. Eu sou lá de Androlândia. Ah, não, de Androlândia não, pode ir embora então. Deus não erra. Ele fala assim, mas eu sou da tribo de Benjamim, e não, ainda tem um detalhe, a minha família é a menor. Ele diz, Deus falou e está falado, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você está entendendo, irmãos? Ele preso nas perdas, e agora ele preso na sua identidade, na sua família, nas suas dificuldades, na história da sua tribo. Muitas vezes, irmãos, a nossa esperança está sendo perdida, porque a gente está colocando a nossa esperança assim, de onde eu vim, olha o que fizeram, olha meu pai, olha minha mãe. Meu irmão, não, nessa noite, eu quero que você fundamente a sua esperança na palavra de Deus. Você pode ter perdido algo, mas não é para você se perder. E mais, você pode ter perdido algo, mas Deus não te perdeu. Se coloque de pé, por favor. É você, Saul. É você, Saul. O chamado de Deus sempre vai parecer maior do que nós. Você pode ter entrado aqui hoje carregando o fardo da perda. Você pode ter entrado aqui hoje com o peito apertado por causa da perda. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: não se perca nessa perda. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Nós não podemos nos perder. Nessa noite eu estou falando com pessoas que, e eu disse isso para a Teca mais cedo, quando ela falou assim: você vai ministrar hoje? Eu falei, vou. Sobre o que? Eu falei sobre esperança em meio às perdas. Porque quando a gente vai passando, especialmente quando a gente vai passando por uma série de perdas, perfeita essa música, a gente vai passando, Daniel, por uma série de perdas, e a gente começa a achar que aquilo é a nossa vida. Ah não, minha vida é assim mesmo, é só luta, é só divórcio, é só desemprego, é só doença, é só, e a gente começa a se perder nisso. E nessa noite Deus está dizendo: eu não perdi o controle, eu não perdi o domínio, eu não perdi a soberania. Ele está no controle de tudo. Saul estava perdido na perda, mas Deus estava construindo uma transição para a sua vida. E é isso que eu acredito que Deus está fazendo conosco. É um tempo de transição, irmãos. É um tempo de mudança. Não perca a sua fé, não perca a esperança, não perca o propósito, não perca a sua família.